Olá, todos bem? Nós estamos aqui para trabalhar mais uma parte das Escrituras e como nós temos nos concentrado em Gênesis capítulo 12, hoje nós vamos dedicar ao versículo 11 até o versículo 13. E nós queremos iniciar perguntando a você se você já experimentou uma prova como a de Abraão. Observe que Abraão estava ali em plena obediência a Deus. Abraão estava caminhando em fé, no Senhor, no Yahvé, naquelas promessas que Deus havia feito para ele. Então, obedecendo, crendo e submetendo a um Deus que chama, a um Deus que capacita, a um Deus que sustenta. Contudo, naquele momento surge então a provação, a escassez de alimento, a fome severa na terra prometida. E nós deveríamos perguntar assim: você já passou por experiências assim, por provações assim, ou você está passando, você enfrenta essas provações nesse momento? E o que ou como você tem reagido e respondido em relação a essas provações, aos sofrimentos que você tem experimentado no presente momento? E uma outra pergunta: o que você tem aprendido? Quais são as lições que você tem extraído? Como que você tem aprendido? Como você tem crescido? De que modo a sua fé tem sido aperfeiçoada, amadurecida no Senhor, crendo e vivendo em plena dependência do Senhor? Então nós queremos considerar nesse momento a seguinte temática, Crer que em cada ou em meio a cada provação que você passa, a cada sofrimento que você enfrenta, sempre haverá um atalho enganoso, traiçoeiro para te provar. Então, juntamente com as provações, juntamente com os sofrimentos e as tribulações, sempre haverá um atalho enganoso, traiçoeiro, para que você seja provado, para que você seja testado, ou aprovado pelo próprio Deus. Então, nós nos concentramos em Gênesis, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 13. Observe aqui que toda provação, quando traz esse atalho enganoso, veja como que Abraão respondeu, como que Abraão reagiu diante dessa provação, dessa fome severa. Primeiro, quando a fome chega ali na terra prometida, Abraão imediatamente deixa a terra prometida e vai para o Egito. Essa foi a primeira iniciativa dele, Ele tomou a decisão imediata de partir para o Egito. Segundo, ele estabelece um plano para mentir sobre a sua esposa, para se proteger ou proteger a sua própria vida. Terceiro, Abraão decide confiar em si mesmo, no seu próprio plano, no seu próprio projeto, em sua própria sabedoria, ao invés de confiar em Deus, na sabedoria de Deus e no plano de Deus. Então veja como que isso é perigoso, como que nós precisamos focar em Deus e não nas circunstâncias, não nos problemas, não nas tribulações. Então nós podemos imediatamente tomar uma decisão precipitada. Nós podemos estabelecer os nossos próprios planos, as nossas próprias estratégias de fuga, de imediatismo, de pragmatismo, de uma opção mais branda, menos dolorosa, porque nós não somos tendenciosos, nós não somos aptos para sofrer, para passar por provações e tribulações. Então ele decide confiar em si mesmo, nos seus próprios planos, e na sua própria sabedoria, ao invés de confiar em Deus. Você pode estar me perguntando assim: mas Deus por vezes levou o seu próprio povo para o Egito e às vezes ele usou o Egito para esconder o seu povo. Sim, é verdade que ele fez isso, nós podemos observar isso em Gênesis 46, do versículo 3 ao 4, Mateus capítulo 2, versículo 13, quando fala ali da fuga de Maria e José para o Egito para proteger o seu filho. E isso é verdade, mas no geral, no essencial, o Egito é visto na Escritura como uma tipologia, como uma aliança com o mundo. Ele representa as coisas do mundo, a maldade do mundo, o pecado do mundo, como se diz, toda a natureza pecaminosa existente no sistema do mundo. E é a dependência também, representa a dependência do próprio homem, da sua própria força
e não confiar em Deus e não descansar em Deus. Então, quando Deus leva, Deus está nos ensinando que Ele tem a sabedoria, Ele tem o poder de usar o Egito como escudo de proteção. Mas nós não devemos fazer do Egito, que tipifica o mundo, né, a estrutura do mundo, o sistema do mundo, como a nossa segurança, como a nossa estabilidade. A nossa segurança, a nossa estabilidade é unicamente o Senhor, o Yahvé, o Deus do pacto, o Elohim, que se relaciona com o seu povo. E nós temos toda essa verdade fundamentada em Isaías capítulo 31, versículo 1, quando Isaías diz assim: ai daqueles que descem ao Egito em busca de socorro, que confiam em cavalos, que confiam na multidão de seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, não buscam a ajuda do Senhor. Esse é o grande perigo, né? Os atalhos são essas opções do Egito, são as opções que o mundo oferece e que fogem do propósito de Deus, dos princípios de Deus, né? Dos mandamentos do Senhor, daquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, esses são os atalhos enganosos, sorrateiros, e que podem nos levar a uma condição de incredulidade, de desobediência ao Senhor. Então, observe, toda aprovação, ela nos oferece uma oportunidade para crescer, para amadurecer, para aperfeiçoar a nossa fé, para sermos conformados segundo o propósito de Deus. Ou então ela nos levará à queda, ao pecado, a cada vez mais nos aprofundar no pecado. Então toda aprovação ela oferece essas oportunidades. Ou nós vamos crescer, ou nós vamos amadurecer, vamos ser aperfeiçoados na fé, seremos conformados segundo a vontade de Deus, ou iremos para o atalho enganoso, sorrateiro, que nos levará à queda, que nos levará profundamente ao pecado, que nos distanciará de Deus, que promoverá a nossa apostasia e, quem sabe, nos tornar de fato apóstata na nossa fé e na nossa incredulidade. Então vejam bem, Abraão teve a oportunidade de confiar em Deus durante a fome ou confiar em si mesmo. Ele tinha essa opção. Ele estava na terra prometida, até ali ele havia obedecido a Deus, ele estava em compromisso com Deus. Deus havia levado ele desde Ur dos Caldeus para a terra prometida. Deus havia feito milagres ali, provendo, sustentando, dando a ele a demonstração do cuidado divino, da proteção, da sua aliança, da fidelidade do seu pacto com ele. Mas mesmo assim, ele tinha essa opção, ele poderia ter confiado em Deus, na provisão de Deus, no plano de Deus, no projeto de Deus, ainda que fosse doloroso, ainda que fosse uma escassez, ainda que fosse uma fome severa. Mas ele decidiu confiar em si mesmo, ele optou confiar nos seus próprios planos, nos seus atalhos, nos seus planejamentos. Abraão escolheu tomar as coisas em suas próprias mãos. O que é isso? Ele diz assim, olha, eu vou fazer conforme a minha sabedoria, conforme a minha própria cosmovisão e não conforme a cosmovisão de Deus. Como que Deus enxerga o todo, como que Deus tem um planejamento no todo. Ele vê desde o início ao fim, início, meio e fim. E Abraão só queria ver o fim, o resultado. Então ele entendeu que ele tomando o controle das coisas, fazendo o seu planejamento, as suas decisões, ele teria feito a melhor opção. E assim colocando a vida da sua esposa em jogo, colocando a vida de Faraó, a vida do rei Abimeleque, numa condição de punição da parte de Deus. A sua escolha teve um preço muito caro, não é? Então a gente percebe que nós precisamos crer, que juntamente com as provações, todas as provações, elas trarão consigo esse atalho, que é enganoso, que é sorrateiro, e que nos levará ao pecado, à destruição. Ele escolheu pecar, ao invés de obedecer a Deus. Pense nisso, olha, um homem que estava caminhando com Deus em plena obediência e submissão, obedecendo os planos, os pactos de Deus, a aliança, e chega um dado momento quando a situação, a adversidade, a tribulação, a provação é colocada diante dele. Ele decide desobedecer a Deus e agir segundo o seu próprio coração, segundo o próprio seu pensamento. Esse é o perigo que nós corremos. Nós temos uma tendência natural de não querer passar por sofrimentos. Mas Jesus nos adverte, em Mateus capítulo 5, quando ele fala das bem-aventuranças, Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem,
quando vos perseguirem, quando cometerem toda injustiça contra vós por causa do meu nome. Então o próprio Jesus nos adverte que nós passaremos por isso, nós passaremos por essas coisas. E nós deveríamos estar preparados e sendo amadurecidos, não é? E aprender assim então com o próprio Senhor Jesus Cristo. A pergunta que nos cabe aqui é: como nós reagimos então em meio aos sofrimentos e às provações? Como que nós temos reagido? Nós temos olhado para essas bem-aventuranças, nós temos aprendido com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 9, nós entendemos que ali nós somos aperfeiçoados pelo poder de Deus, é na nossa fraqueza que vem a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Nós aprendemos com Paulo em Filipenses 4, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, tanto sei estar com fome como fartura, vestido e nu, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver nessa circunstância. Então a pergunta é: como nós reagimos em meio aos sofrimentos e provações? Preste atenção nisso. Olhe para você, avalie as suas decisões. Cuidado com os atalhos. Em meio às provações, cuidado com os atalhos enganosos e sorrateiros. Será que nós não estamos mentindo? Será que nós não estamos ficando irados? Não temos domínio próprio, não temos paciência, a incredulidade tem tomado conta do nosso coração, a murmuração, a ingratidão. Avalie essas coisas. Satanás, ele conhece cada uma de nossas fraquezas, ele conhece cada uma de nossas inclinações. E é certo que ele usará essas fraquezas, essas inclinações, no momento das nossas provações. No momento de sofrimento e tribulações, certamente ele usará aquilo que é a nossa fraqueza, aquilo que é a nossa inclinação, juntamente com esse atalho sorrateiro, esse atalho que é enganoso, que parece a solução imediata, que parece que nos livrará do sofrimento, nos poupará das angústias, das tribulações e daquelas incertezas da vida. Então cuidado, Satanás fará isso, ele usará todas essas coisas. Então qual é a aplicação para você e para mim? Precisamos conhecer as nossas fraquezas, precisamos conhecer as nossas limitações, precisamos conhecer naquela área que nós somos frágeis, onde a incredulidade questiona, onde a insegurança nos causa ansiedade. Precisamos conhecer essas áreas para nos sujeitar a Deus. Precisamos conhecer o propósito de Deus. Lembre-se, Paulo diz, olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o chamado do seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Deus é soberano, Deus é sábio, Deus é perfeito, Deus não comete injustiça, ainda que Ele use as coisas mais dolorosas da vida para trabalhar conosco, como Ele usou em Jó, como Ele usou na vida de outras pessoas, como John Hus, que foi queimado em uma fogueira numa praça pública, e outros que foram decapitados, como João, outros que foram cerrados ao meio, outros que foram apedrejados, como Estevão, até a morte. Então, Deus, nós precisamos saber quais são os propósitos de Deus para a nossa vida durante o sofrimento, durante as provações. Então, conclua isso no seu coração. Sempre haverá um atalho enganoso e traiçoeiro como opção. Tome cuidado, se submeta às Escrituras, conheça esse Deus, aprenda com os erros de Abraão, assim como Abraão aprendeu, assim como Abraão foi amadurecido, assim como ele chegou à maturidade da sua fé. Aprenda com ele, aprenda com os erros dele, para que a gente assim seja aperfeiçoado na nossa própria fé. O que Deus está nos ensinando nesse momento de provações que estamos passando? Pare para pensar um pouquinho. O que Deus está nos ensinando nesse momento que nós estamos vivendo, Brasil, mundial, o que nós estamos aprendendo com Deus nessas provações? Como cada um de nós está reagindo? Como que você está reagindo? Com incredulidade, murmuração, impaciência, medo, insegurança? Ou você está crendo, confiando, descansando, dependendo do Deus soberano que criou os céus e a terra? Salmo 121.
Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É nesse Deus que nós confiamos e descansamos. Que assim seja a sua fé, a sua maturidade. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos console para a honra e glória dele. Fiquem todos com Deus. Amém.